Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar pela primeira vez aqui no canal do RBRP11, o Fundo Imobiliário RBR Properties, tá? Fundo Imobiliário de laje corporativa. Eu sei que esse é um setor que tem decepcionado muita gente, tá? Muito investidor aí no prejuízo com os fundos imobiliários de laje corporativa, mas talvez, né, o RBR Properties esteja aqui se aproximando num ponto de virada, é o que a gente vai tentar identificar aqui nesse relatório, tá certo? Então, você tem um fundo hoje ali com patrimônio, tá, de mais de 956 milhões de reais. Você tem mais de 82 mil cotistas, né? Não é pouca coisa. A cota patrimonial está 78,52, a cota de mercado a gente vai ver, a gente vai falar do desconto, tá, em relação ao valor patrimonial, que está absurdo, né, como a maioria dos outros fundos do segmento de laje corporativa, e tem uma reserva acumulada aqui, decorrente de uma venda de R$ 1 por cota, tá? Mais um pouco do overview ali. Ele está com 6 ativos corporativos, tá? Tem uma participação grande também no setor de logística através de um fundo que é da própria casa, o RBRL11, que por sua vez também está descontado, né, 29% ali do PL, né, e 18% aqui de vacância financeira e 16% de vacância física corporativa, tá certo? Então, aqui a gente já tem um primeiro overview aí do fundo, tá? Aqui ele vai contar um pouco, né, da história do fundo. Vamos pular um pouco essa parte, que o relatório tem um pouco extenso, né? Então, para a gente não ficar muito perder muito tempo, tá certo? Então, você precisa saber o seguinte: ele, né, tem tentado ali, principalmente esse edifício aqui, o River One, né, colocando muita pressão ali comercial para poder locar esse prédio, né, que estava com uma vacância muito grande, tá? O edifício já atingiu ali 78,9 de ocupação física das lajes, tá? O que tem sido positivo, e com o não só a locação aumenta a receita, como diminui, né, o custo ali que o fundo tem que arcar com condomínio e etc, tá certo? Então, em agosto também, após esse fato relevante, né, ele realizou a maior absorção ali do edifício River One, com 4 andares locado para empresas aí do Grupo Globo, tá certo? E também, né, informa para a gente aqui que ele está de olho ainda em possíveis vendas de novos ativos maduros, o que pode reforçar aí uma distribuição de rendimentos, né, por um tempo maior, enquanto ele tenta diminuir esse gap aí dessa vacância, tá certo? Então, a gente vê que ele até chegou a pagar um pouco mais, né, depois desse evento que ele estava pagando muito pouco ali, 35 centavos, aí vendeu o ativo, né, pagou ali durante 3 meses na faixa de 66 e voltou a ter uma queda, né, já mais em linha, para não usar toda a sua reserva que a gente viu, que é uma reserva boa, mas você ficar usando ela acaba, e hoje você tem um guidance ali até dezembro de 24, de pagar entre 52 e 54 centavos por cota, né? Então, no mês aqui que a gente está vendo, ele pagou 54, o que deu, né, um yield ali anualizado de 12,11, né? Então, assim, é um yield que, para um ativo de tijolo, de laje corporativa, você receber 12,11 é realmente algo excepcional, né? Tem alguma coisa acontecendo ali, e o estimado ali é que ele fique nessa faixa ali entre 52 e 54 até dezembro, tá? Que é o que ele deu de guidance. Como a gente já viu ali o dividend yield, então, passando aqui um pouco mais agora, né, para as estratégias, o grande X da questão no momento é realmente esse ativo, né, o edifício River One, né, que está com 78,6 de ocupação já. Está aqui um pouco, né, da foto aqui do prédio, tudo que já está alugado, né, disponível. Então você ainda tem disponível ali o oitavo, nono, uma parte do 10º, e aqui o 16º andar, uma parte também, né? O resto verde aqui já está alugado, e esse amarelo são nova locação, né? Que já está com o contrato assinado, pelo menos, né? Então, você tem essa questão do River One, esse gap para fechar. Ele informa também que está
finalizando uma obra de um restaurante aqui no mesmo edifício, né, que vai agregar valor, e aqui o portfólio logístico, né, que é a exposição de um fundo da própria casa, o RBR Log, que ele acredita aí que tem oportunidade também, um fundo que distribuiu 72 centavos por cota, um yield anualizado de 11,30, um pouco, né, da mesma racional ali. Quando você tem um ativo, né, um galpão logístico que dá um yield anualizado mensal de, né, no caso anualizado é anual, mas, né, que naquele mês, né, levando em consideração o valor de mercado e distribuído, de 11,30, né, quando o normal seria ali entre 8 e 9, ainda seria já um bom yield para você ter num ativo de tijolo, pagar 11,30 é porque realmente, né, se explica muito mais pelo desconto da cota do que por um resultado excepcional, tá? Uma coisa também que precisa ficar clara é que o RBRP, ele de forma discricionária, ele concedeu um desconto proporcional ali da taxa de gestão da RBR em relação ao fundo, né, que é da própria casa, né, que é ali para dar uma diminuída, né, no, vamos dizer assim, no possível conflito de interesse, né? Então você tem vários fundos de laje corporativa de laje corporativa não, de fundo logístico, né, no mercado, e ele escolheu um fundo da própria casa, né? Então, realmente é um conflito de interesse, é inegável, mas aqui ele mitiga o conflito com esse desconto, tá certo? O fundo ele alega, né, que tem algumas estratégias, a gente vai ver com mais detalhe. Outro ativo interessante é um projeto que ele tem desenvolvimento dentro dele, né? O projeto JC 589, né? Um terreno ali de 350 metros na Faria Lima, né? Ele busca alocar por R$ 200 um metro quadrado, espera ali uma TIR no ativo de 15% ao ano, né? Um período de 5 anos, e uma renda mensal de aproximadamente 10% sobre todo o capital investido. Tá? Aí, para a gente ter uma ideia, você tem um custo ali de desenvolvimento próximo a 17 mil o metro quadrado, e para a gente ter o exemplo, ele dá como exemplo, né, o edifício The One, que é localizado numa região próxima, que foi, né, transacionado ali no valor de 32.841 o metro quadrado. Né? Então aqui ele coloca um pouco da previsão de inauguração, né, em 2025, deve ser mais para o segundo semestre, tá certo? A obra está mais ou menos na metade ali, né, pelo menos a parte é, de um pouco mais, né, da metade aqui, né, beirando 50 ali, 51, 49%. Então, previsão ali, né, de junho aqui de 2025 para poder começar aí ao período de locação de fato, os inquilinos poderem de fato ocupar esse ativo, tá certo? Então, é um risco adicional, sim, né, o desenvolvimento, porque além do risco de construção, você tem um risco de eventualmente demorar, né, para locar, ou talvez nem conseguir locar todos os ativos, embora seja uma região altamente disputada, né? Então, claro, a perspectiva é que consiga sim a locação, mas de fato traz um risco, né? Risco-retorno, também espera um retorno significativo, tá? Então aqui a gente chega, né, no tamanho do desconto aqui do valor patrimonial, né? Então você tem um desconto ali de 25,47% de valor sobre o valor patrimonial para os ativos, né? Core, você está falando ali de um metro quadrado, pouco mais de 15 mil, para um ativo que está sendo negociado a essa cota aqui de 58, 52, o equivalente a 11.301, né? Então, um desconto ali por metro quadrado de R$ 4.330,74, né? Então, leia esse ativo Core aqui, conjunto, né, dos edifícios River One, os outros ativos logísticos, a exposição que ele tem pelo RBR Log, né, que a gente vai ver também. Então tá aqui, ó. Ele inclusive coloca o valor de metro quadrado de cada ativo, né? Pelo valor evidente patrimonial. Então, o edifício River One, só como exemplo, né? Você teria um metro quadrado ali de 17 mil aproximadamente, tá 12.680 arredondando. Os outros ativos, né, seriam 12.606, está sendo negociado a 9.400, vai. E o próprio
RBRL, né, que é o ativo de logística da própria casa, né, um valor ali de 3,31 e está sendo negociado o valor de mercado através da cota do RBRP por 2,259, né? Então, realmente, descontado tá, né? Isso aí é inegável. Ele, inclusive, destaca aqui, né, o RBR Log com desconto, né? Ele, pelo preço dele mesmo, né? Você tem ali, aqui é bom não confundir, tá? O RBR Log, né? Você está ali a cota patrimonial 102,27, uma cota de mercado 80,35, né? Você já teria um desconto ali de 21% e 43% nesse ativo. Só que como o RBRP ele também está descontado, né? E aí ocorre um pouco desse duplo desconto que acontece muito nos FOFs. Quem é inscrito no canal já está cansado de saber disso. Se você não é inscrito, já deixa a sua inscrição. Então você tem um desconto adicional que vai levar aí a um desconto de 41,45% se a gente juntar ali os dois descontos, né? O que dá também um valor de metro quadrado, né, de desconto de 1.774, né? Que dá, evidente, os mesmos 41,45% de desconto em relação ao valor de avaliação do RBR Log, né? Então aqui a gente chega no resultado do fundo, tá? E a gente vê, né, realmente a diversificação de receita que esse ativo possui e é um pouco, né, dos diferentes riscos que ele corre, né? Então você tem uma receita de venda de imóvel, né, que ainda está, que aconteceu, que ainda é uma parcela ainda, né, ainda está acontecendo. Você tem rendimento, né, do RBR Log, que é um valor importante para compor o fundo. Você tem liquidez ainda também. Você tem até CRI aqui, 149 mil. E você tem receita de locação, né, que evidente é o principal, mas que, né, é, não responde sozinha ali pelas receitas do fundo, tá? Claro, se restringindo aqui ao mês de agosto, tá certo? Então tá aqui um pouco, né, da composição do rendimento. Então você vê que os ativos core dele, né, ele tá mais naquela distribuição antiga que a gente viu, né, lá para os 35, 34, 36 centavos por cota, tá? Então ele tem utilizado sim boa parte da reserva, né, que ele tem com o ganho de capital que ele teve na venda de um ativo, né, para dar esse guidance aí até o final do ano, espera vender mais e espera reduzir a vacância do River One, né? Um pouco da decomposição ali do patrimônio, né? Como eu falei, tem ali desenvolvimento, uma parcela pequena, mas tem. E como eu falei lá em cima, né, a parte de investimento estratégico aqui, que ele divide em core, né, que seriam ali realmente ativos de tijolo, né, corporativo, diretamente ou exclusivo. Você tem uma parcela tática, que pode ser fundo listado, né, procurando ganho de capital com mais rapidez. A liquidez, que além do caixa, né, pode investir eventualmente ali no CRI, para poder dar um pouco mais ali de carrego do fundo, né? E a estratégia de desenvolvimento, né, que busca ali realmente pegar preços abaixo do mercado, focando em retorno total, focando em TIR, tá certo? E aqui a gente chega, né, no desmembramento aqui da estratégia. Aqui o principal ativo hoje, né, com 43,1 é de fato o River One, né? E segundo ali você tem o de logística, né? E os outros edifícios aqui corporativos, né, representando uma parcela significativa do ativo estratégico. Você tem um investimento no XPML de 1% ali, taticamente. Os ativos de liquidez, e tem até um fundo imobiliário também, e 3,9 hoje está alocado em desenvolvimento, tá certo? Então, da estratégia core, né, 79 são lajes corporativas, 20% galpões, arredondando. A presença nos estados, e ele coloca aqui, tá, como se o RBR, como se o RBRL fosse de fato integrante, né, da carteira, então ele considera isso também. Você tem presença ali em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Receita, né, por tipologia, 34 logístico, 66 corporativo, índice de reajuste 13% está alocado em GPM, 87% em IPCA, 42% dos contratos são atípicos e 58% típicos, tá certo? E aqui um pouco da evolução, né, da vacância física e financeira e realmente uma queda brusca ali em agosto,
o que pode ser o indício ali de uma recuperação para o fundo, né? Saiu ali da faixa de 30% para a faixa de 18%, 16%, né? Vacância física e financeira, e de fato pode representar um incremento mais duradouro ali dos seus rendimentos, tá? Aqui ele vai colocar a alocação, né, por setor ali da exposição, possui razoável diversificação, né, com saúde, educação, energia, profissional liberal e tal. ABL por ativo. O River One representa 58% da ABL total, né, do percentual dos ativos cores ali do fundo, tá? E aqui um pouco mais dos ativos, né, localizado principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, a parte corporativa. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Como eu falei, né, ele realmente coloca os ativos logísticos como se de fato integrassem o fundo, né? Embora amanhã pode ser que ele venda essas cotas, né? Que é um pouco diferente de você de fato possuir uma participação no ativo diretamente, mas ele coloca aqui como se fosse dele os galpões, né? Que o RBL tem, o Extrema, Franco da Rocha e Hortolândia, tá? E aqui a distribuição dos ativos que a gente já tinha visto, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, distribuição por estado, um pouco mais da localização aqui. E para a gente fechar, tá? Vale a pena falar também da taxa, né? Uma taxa sobre o patrimônio líquido, não é sobre o valor de mercado, né? Se fosse sobre o valor de mercado, inclusive, estaria bem menor. Eu, particularmente, prefiro quando é sobre o valor de mercado. Eu acho que alinha mais com. Deixa eu aumentar, né? Eu esqueço, o pessoal vê pelo celular. Então, tá aqui bem maior para você ver, tá? Então, taxa de gestão 1%, taxa de administração 18%, né? O que dá ali 1,18, mais 20% sobre o benchmark, sendo o benchmark PCA, mais o yield ali do IMAB 5, tá certo? Então, como eu falei, né? Sobre o patrimônio líquido, tá? Então, aqui, vamos rapidamente passar para os ativos, né? Você tem portfólio, né, performado ali, o Delta Plaza, fica em Bela Vista, São Paulo, não tem vacância. O edifício Venezuela, no Rio de Janeiro, né, no centro, também não tem vacância. O centro Mário Garneiro, muito bem localizado, na Torre Sul, ali, Pinheiros, também não tem vacância. O edifício Castelo Branco, também no centro, lá do Rio de Janeiro, também está sem vacância. O Celebration, né, na Vila Olímpia, também muito bem localizado, não tem vacância. E o River Run, que é o grande desafio e a grande oportunidade para quem está entrando agora, né? Embora o pessoal comprou lá atrás, sem dúvida, a grande maioria dos investidores, arrisco a dizer que está carregando um prejuízo, né? Quem ainda não vendeu o fundo, ou se vendeu, provavelmente vendeu ali com prejuízo, tá? Uma vacância de 27, 36 ali, tá? E o de desenvolvimento, né? Que fica realmente numa região muito nobre ali na Vila Olímpia, São Paulo, né? Perto da Faria Lima, e aqui ele vai falar dos ativos logísticos que a gente já viu, né? Um fica em Franco da Rocha, dois em Extrema e dois em Hortolândia, que pertence ao RBRL. Valeu? Ufa, relatório um pouco extenso, tá? Primeira vez que a gente traz aqui. Ele realmente tem várias estratégias, muitas informações. O fato é que ele está se recuperando, tem conseguido diminuir bastante a vacância aí do River One, que é sem dúvida o mais importante nesse momento, né? Assume se ele conseguir não aumentar a vacância nos outros e preencher, né, quase 100 ou ali 98, 97% do River One e conseguir ainda vender um ativo no meio do caminho, né? Vender mais um ativo, realmente a perspectiva muda, né? Embora, claro, você tem a questão macro também influenciando também nesse momento, né, no valor das cotas negativamente. Valeu? Então, por hoje era isso, pessoal. Obrigado quem ficou até o final aí. Falamos do RBRP11, tá certo? Grande abraço.